Bom dia ao pessoal que nos acompanha à distância, pela internet, pela comunitária Vida Nova, pelo Facebook do Sr. Aurélio Robes. Tenham todos um bom dia. Estamos dando início mais a essa atividade, no domingo de manhã. Eu convido a todos que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, que aqui nos encontramos, nesta casa, onde as suas energias se faz abundantes, que todos nós possamos aurir dessas energias, que possamos, ao sair daqui, poder compartilhar essas energias com tantos outros companheiros, companheiras, que caminham conosco na presente jornada. Permitir, Senhor, que possam vir em nosso auxílio os seus prepostos, para que possamos encontrar as melhores palavras, os melhores pensamentos, a fim de que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, que nos ajuda com o nosso entendimento na presente jornada e nas por vir e nas que vierem. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar hoje sobre o tema da prece. Está no Livro dos Espíritos, questão 658 a 666, são 9 questões, Este tema está no capítulo 2, parte 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de adoração. A lei de adoração, ela vai das questões 649 a 673. Nós já iniciamos esse capítulo, no dia 18 de agosto, com as questões 649 a 657, onde nós falamos sobre os objetivos da adoração, a adoração exterior, a adoração externa, e a vida contemplativa, aqueles que vivem só orando, enclausurados, E hoje nós vamos falar da prece, que são as questões 658 a 666. Antes de a gente entrar nas questões do Evangelho, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o significado da palavra prece. Segundo o dicionário, o Aurélio, prece é uma mensagem oral, falada, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração e reza. Então, prece, segundo o dicionário, é isso, Então, essa mensagem ela pode ser oral, pode ser falada, pode ser escrita, pode ser através dos pensamentos, que a gente se dirige a uma divindade, no nosso caso, a Deus, Aí a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, é a questão 659, ele pergunta: qual é o caráter geral da prece? Geralmente, qual é esse caráter da prece? No que os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração, adorar a Deus, é um ato de adorar, Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, se colocar em comunicação com ele. Deus não precisa das nossas preces, mas nós precisamos fazer preces a Deus para que nós entremos em sintonia com o nosso Criador, com Deus, Pela prece, nós podemos propor 3 coisas. Louvar é entender que Deus é todo bondade, todo justiça, Então, nós podemos louvar a Deus e perceber a grandiosidade de Deus. Nós podemos pedir também. Nós podemos pedir qualquer coisa a Deus. Se vamos ser atendidos, é outra conversa, Vai depender do merecimento de cada um. E também poder agradecer a Deus. É o que menos nós fazemos.
Nós só sabemos pedir, né? A gente não agradece as coisas que a gente já tem, tanto materialmente como espiritualmente. A gente só sabe pedir. A gente somos eternos pidões, né? Então a gente pede muito a Deus e não agradece aquilo que a gente já tem. Então nós sempre precisamos entrar em sintonia com o Pai Celestial, para louvar, agradecer e pedir, né? E pela prece nós nos colocamos em sintonia com o nosso Criador, que ele é muito importante. Então a prece é o meio pelo qual a criatura, que somos nós, se comunicamos com o Criador, que é Deus. É através da prece que a gente entra em sintonia com o nosso Pai Celestial. Nesse intercâmbio, quando nós estamos nesse intercâmbio com Deus, né, nós nos comunicamos, nós nos identificamos, encontramos uma forma de se identificar com Deus. Lembra que nós falamos que Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça? É nesse intercâmbio que nós vamos encontrar o modelo do nosso Pai e que nós vamos ser iguais ao Pai um dia? Não, mas nós vamos se aproximar dessa perfeição do Pai, como Jesus, né? Lógico que nós não vamos ser nunca perfeitos, iguais a Deus, mas nós podemos nos aproximar dessa perfeição. A oração, acima de tudo, é sentimento. Sentimento é coração, é bondade, é amor. Então não adianta a gente fazer oração a Deus se nós estamos com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de raiva. Então oração é sentimento. Então tanto na manifestação verbal, quando nós oramos em voz alta, ou quando nós fazemos no silêncio das nossas vibrações, nós precisamos sempre estar com os nossos corações em paz. Busquemos sempre a paz das outras criaturas, de todas as pessoas, até dos nossos inimigos, das pessoas que não gostam da gente, o que a gente não deveria não gostar de ninguém, né? Porque nós somos espírita, nós deveríamos gostar de todo mundo. Mas ter alguém que não gosta da gente, natural, todos nós os temos. O importante é nós não sermos os responsáveis por não gostarmos de outra pessoa. Então isso é ter sentimento puro. Então, oração a Deus é ter coração puro. Aí na 660, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Será que a prece nos torna melhor? A gente até sabe a resposta, né? Lógico, né? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Olha que interessante, né? É um socorro que jamais é recusado quando pedido com sinceridade. O que é sinceridade? De novo, sentimento, né? Então nós precisamos ter bons sentimentos, né? Quando estamos com bons pensamentos, com bons sentimentos, sempre teremos a ajuda dos bons espíritos, dos nossos anjos, dos nossos mentores espirituais que vêm em nosso auxílio. Mas é necessário ter bons sentimentos, bons pensamentos. A prece, ela ilumina. Quando nós temos bons sentimentos, nós atraímos bons espíritos. Eles vêm iluminar a gente com bons pensamentos, né? Ela nos tranquiliza, nos dá paz de espírito, faz com que a gente fique mais calmo, mais confiante, né? E ela nos orienta e nos consola. Ela nos dá caminhos, direções para que a gente possa buscar sempre o melhor e nos dá consolo. Todas as preces são boas, todas. Oral, lida, pensamento, todas elas são boas, desde que nascida do coração sincero. De novo, coração sincero, sentimento. Nunca ter mágoa de ninguém. Aí tem uma subquestão, a 660A. Kardec pergunta aos espíritos:
Como ocorre que certas pessoas que oram muito, né? Oram bastante, né? Sejam, malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, né? Iradas, nervosas, né? Carentes de benevolência e indulgência e mesmo algumas vezes viciosas, se não aos vícios. Por que isso acontece? Vamos ver a resposta dos espíritos. Eles respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos, de se olhar para si, de olhar o que você está fazendo de errado. Então a prece ela é importante, mas primeiro para nos transformarmos, para nós melhorarmos as nossas condutas, o nosso modo de agir, de falar, de pensar, né? São as nossas atitudes, né? A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então, quando nós não nos melhoramos através da prece, ela é a prece que é ineficaz? Não, não é. Ela não é ineficaz, mas a maneira como a gente faz ela. A prece tem que nos transformar. Tem que nós olharmos para dentro de nós, os nossos defeitos, e a gente procurar se modificar nesses defeitos. Então, a prece é a única maneira, ou a melhor maneira que nós temos, de buscar sempre corrigir as nossas más condutas. As boas a gente vai melhorar e corrigir as más condutas. Na 661, Kardec pergunta: pode-se utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, né? Lógico que a gente pode, né? Mas Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que palavras. Então, nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Podemos, lógico. Quem de nós, quando olha o nosso passado, não fala assim que nós temos vários erros? Todos nós. Esse que vos falo é o primeiro deles. As primeiras palavras servem para mim, né? Quem de nós não olha para o nosso passado e vê um monte de coisas erradas que nós fizemos? Podemos pedir a Deus perdão? Podemos, mas nós temos que mudar as nossas condutas. Nós temos que, a partir de então, mudar as nossas condutas. Ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa mais bondosa, ver os nossos defeitos e procurar se corrigir, né? Então aqui diz assim que as boas ações são as melhores preces. Tem pessoas que não faz prece nenhuma, mas pessoas boas, está sempre disposta a ajudar outras pessoas, está sempre disposta a fazer o bem a outra pessoa. Ela já vivencia Deus, ela já vivencia a prece, ela está sempre fazendo o bem ao próximo, né? Então no nosso coração, como nós dissemos, o sentimento é o mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, entre nós e o Criador. O sistema de intercâmbio do nosso coração, que é o sentimento. É onde nós nos colocamos em sintonia entre nós e Deus. É coração, sem mágoa, sem ódio, sem nada, né? Jesus passou pela terra orando e servindo. Jesus nos deu esse exemplo. Ele saía às noites para fazer as suas orações no Monte das Oliveiras. Então, ele nos deixou esse exemplo. Vejam Jesus, Espírito Celeste, perfeito. Ele fazia suas orações, né? Então, ele deixou para nós esse ensinamento. Mas ele nos ensinou que a prece está entrelaçada com o trabalho do bem, de fazer o bem ao próximo. Jesus não teve limites para fazer o bem. Não teve limites. Ele sempre fez o bem e nos ensinou que o bem é o único caminho que nos proporciona a nossa melhora. É um único, não tem outro. Nós temos que ser bons, né? Se nós queremos nos melhorarmos, nós temos que ser bons. Na 662, Kardec pergunta: pode-se orar utilmente por outra pessoa?
Eu posso orar por outra pessoa, quer dizer, por mim, por outra pessoa, por outras pessoas, né? A gente até sabe a resposta também, né? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Então a prece, ela pode sim ser essa súplica em nosso favor e em favor de outras pessoas, né? De agradecimento e de louvor também, porque muitas vezes a gente ora por outra pessoa e a gente fala assim, puxa vida, né? A minha prece que eu fiz para aquela pessoa serviu para alguma coisa, ela está melhor, ela está evoluindo, ela está se melhorando. Então eu tenho que agradecer a Deus por isso também. Então não é só pedir a Deus, a gente também tem que agradecer, né? Agora, quando a gente não consegue determinadas coisas, precisa ver se a outra pessoa está receptiva também para receber aquilo. Mas a prece é inútil? Não, ela nunca será inútil. Ela vai ficar guardada ali num banco, numa caderneta de poupança. Um dia, aquela pessoa que você fez a prece, ela vai se arrepender, vai se abrir o coração, o pensamento, então aquela prece, ela vai absorver. Então nada nessa vida é inútil. Até as nossas preces, para aquelas pessoas que não estão receptivas no momento, também são importantes, né? Então, o mais importante de tudo é sempre ter no pensamento, querer fazer o bem. Para todas as pessoas. Ah, não, eu oro para fulano, mas para ciclano eu não quero nem saber dele. Não, não é assim. Nós temos que fazer a prece para todo mundo. Né? Para amigo, para inimigo, para todas as pessoas. Aí tem um comentário de Kardec que diz assim: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites de nossa esfera corporal. Então o nosso pensamento se estende além deste corpo. Quando nós pensamos, o nosso pensamento não tem barreiras, não tem parede, não tem montanhas, não tem nada. Se eu pensar para alguém aqui uma energia boa, alguém lá na guerra de Israel, no Japão, onde for, o meu pensamento vai chegar lá. Porque o pensamento não tem barreira. Então se exterioriza muito mais longe daqui. Lógico que para a maldade também. Se eu mandar uma praga, uma energia ruim para alguém, né? Lógico que essa pessoa vai receber, depende da condição moral dela, né? Se ela estiver em paz, em harmonia com bons espíritos, nada disso vai acontecer. Mas se ela estiver muito fragilizada, provavelmente ela vai receber essas energias ruins. Quem é o responsável por isso? Quem está mandando. Sou eu que sou responsável. Então a gente tem que mandar boas energias, né? Então, essa esfera se estende além dos limites do nosso corpo. A prece por outros é um ato dessa vontade. A prece que nós fazemos pelos outros é um ato dessa vontade. Ruim ou boa, né? Depende de nós, né? Se ela é ardente e sincera, pode chamar para sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Como nós dissemos, coração é sentimento. De novo, coração puro, bondade, amor, né? Então, a dos lábios só ficar falando, isso não significa nada. O sentimento é tudo, né? Então, todas as vezes que nós temos uma prece ardente e sincera, nós chamamos para nós os bons espíritos, nossos anjos, nossos mentores espirituais, né? Então, é sempre o sentimento que determina a sua eficácia, né? O seu valor. Aí na questão 663, Kardec pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Será que aquilo que eu tenho que passar pela prece vai ser mudado? Já sabemos a resposta, né? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então
Deus tem sempre em conta a resignação, a nossa aceitação. Aquilo que eu tiver que passar, eu vou passar. Não tem jeito. Eu vou ter que passar por determinada enfermidade, por determinado problema. Eu vou ter que passar. Agora, como que eu vou passar isso é que é importante. Como que eu vou reagir a isso? Né? Isso que é importante. É a resignação. Né? A prece chama para vós os bons espíritos. Então, todas as preces nós chamamos para nós bons espíritos, né? Que vos dão forças para suportá-la com coragem. E elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Então é através das preces que nós encontramos a força necessária, que nós chamamos os bons espíritos e eles nos dão força para que a gente possa suportar essas preces. Então elas serão sempre úteis para nos fortalecer, mas nós temos que aceitar as determinações da divindade, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A 663, ela é um pouquinho longa e ainda continua. Diz assim a resposta: ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso. Nós já ouvimos várias vezes essa frase, né? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um de nós, né? Um quer sol, outro quer chuva, não vai mudar isso, né? Porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos como não o pensais. Nem sempre as coisas vão vir do jeito que a gente quer, né? Mas vão vir do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente necessita. Aqui diz: ajuda-te, o céu te ajudará. Nós já escutamos várias vezes isso. O céu nos ajudará são os envios dos bons espíritos, dos mentores espirituais que vêm em nosso auxílio. Eu separei aqui uma frase de Bezerra de Menezes que diz assim: não tenho como retirar a cruz de ninguém, mas para ajudar a carregá-la, contem comigo. Bezerra de Menezes disse isso, né? Então ele não vem aqui retirar a minha cruz, não. Ela é minha, eu tenho que carregar. Como cada um de nós temos a nossa. Uns maiores, outros menores, mas cada um de nós tem a nossa. E não adianta querer encurtar ela, não. Ela já vem no tamanho certo e no peso ideal para cada um de nós. Mas a espiritualidade, espíritos do tipo de Bezerra de Menezes, né? Esses espíritos mais evoluídos, com certeza eles vêm nos ajudar, nos auxiliar, para que a gente possa carregar essa cruz e vencer essa dificuldade, essa prova de cada um de nós. Os desígnios de Deus não vão ser mudados, porque Ele sabe muito bem o que é bom para cada um de nós. É a mesma coisa que tem um filho que é diabético, você vai dar doce para ele? Não. Você pode até uma vez ou outra dar um docinho, né? Mas você vai minimizar o máximo, porque você sabe que aquilo faz mal para ele. Assim é Deus para nós. Então Deus muitas vezes tolhe as nossas ações para que nós também tenhamos o remédio ideal para cada um de nós. Então a lei de ação e reação, ela é inexorável, né? O que nós fizemos, nós vamos ter que pagar, nós vamos ter que cumprir com aquilo que nós fizemos. A gente planta, a gente colhe, né? Somos punidos pelo que pecamos. Não tem como fugir dessa lei. Deus não vai mudar o rumo da sua ordem. E ainda continua na 663. Credes que Deus não vos tem escutado, porque Ele não fez um milagre por vós? Enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita pensamento necessário para vos tirar da confusão. Olha só, como eu disse, nem sempre a gente vai encontrar a resposta ou a solução do jeito que a gente quer.
mas nós vamos sempre ter uma solução. Então nós sempre vamos ter as orientações da equipe espiritual. Os bons pensamentos nos são sugeridos, sim. São os mais eficazes para nos livrar das nossas quedas, das nossas caídas. Na 664, Kardec pergunta: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Têm elas de modificar a justiça de Deus? Nós já vimos na outra questão lá, né? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Não vai mudar os desígnios de Deus, né? Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, a prece não muda as nossas expiações, mas nos dá a força necessária para compreender a necessidade de passar por aquela situação. Assim também são os espíritos dos mortos, né? Todos vão ser punidos, né, pelas consequências dos seus atos? Com certeza, né? Todos. Então os desígnios de Deus não vai ser mudado, mas a prece, ela ajuda esses espíritos a vencerem essas dificuldades, a entenderem o que é que eles precisam fazer para buscar o caminho correto. A 664 ainda continua. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento. Olha que interessante, né? Pela prece, a outra entidade se arrepende e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. O que é que eu preciso fazer para mim ser feliz, né? É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpado não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Então nós não temos que ter acepção de pessoas. Sejam encarnadas, sejam desencarnadas, nós temos que fazer as nossas preces, porque essas preces serão eficazes para essas pessoas que estão lá no outro plano da vida, que vão ajudá-las no arrependimento e se interessarem por mudança de rumo para serem felizes. Por quê? Porque elas sempre vão chamar o concurso dos bons espíritos. Se nós chamamos o concurso de bons espíritos para nós, para as pessoas pelas quais nós oramos, também será chamado o concurso dos bons espíritos. Aí na 665, Kardec pergunta: que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? Qual é a razão, hein? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo, né? Então, a prece pelos mortos, ela é muito importante também, né? Porque nós temos que ter o amor uns pelos outros, independente da condição, se encarnado ou se desencarnado. Então é necessário que esse amor que nós tenhamos sejam para todas as pessoas. Aí na 666, Kardec pergunta: pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso,
As preces que se lhes endereçam não são eficazes, senão agradáveis a Deus. Então, até os mentores espirituais... Eu li e não coloquei lá, né, gente? Então, até as preces que nós endereçamos aos nossos mentores espirituais, eles vão nos atender se houver a permissão de Deus, né? Se não houver a permissão de Deus, não seremos atendidos. Então é necessário que nós façamos as preces aos mensageiros, aos mentores espirituais, até eles, muitas vezes também, é bom que nós façamos preces para eles, né? Muitas vezes a gente faz preces pedindo só para eles, mas também é bom que a gente faça prece para eles. Mesmo assim, as preces que nós fazemos pedindo para eles, tem que ter a permissão de nosso Pai Celestial para que elas sejam atendidas. Sempre será cumprido os desígnios do nosso Pai Celestial. Bem, era isso que eu tinha para falar na manhã de hoje sobre as preces. Agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Eu peço a todos que fiquemos aqui em silêncio, mentalizando o nosso Mestre Jesus. Se nos lembrarmos de alguém que esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, que possamos envolver essa pessoa também em prece. Agora eu